Sejam absolutamente bem-vindas a mais uma Tablecast. E Evelyn Liu, estou aqui com meu marido, host Felipe Pássaro. Sejam muito bem-vindas. Momo, qual é o tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre a vida que existe depois dos 40, com as oportunidades e desafios que essa passagem traz na vida da gente. E que é a vida, né? E quem que a gente trouxe para conversar sobre isso, Morzão? Vanessa Palazzi. E aí? Amor da minha vida. Mas, muito mais do que isso, jornalista, advogada, influenciadora digital da rede de Mulheres de 40+, que existe há 13 anos. Eu não sabia que era tanto tempo. E hoje conta com mais de 1,5 milhões de seguidores. Muito bom. Muito bem-vinda. Obrigada. Que casal, hein? Adorei. Obrigada pela apresentação. Tô feliz de estar aqui. Mais feliz ainda de ver que vocês estão realizando um sonho tão bacana que eu fiz Inspirado por você, né? Verdade, Uma você participaçãozinha. O grande empurrão foi a Vanessa. Foi mesmo. Não É? foi? mesmo. Foi. Juro? Sério? Que a gente tava sentado, a gente tava conversando, você super tacou a semente, plantou e empurrou ainda. Fez Ai, tudo que junto. legal. E ainda fez umas pontes, né? Com o Adriano. Sim. Ah, Legal. que bom. Fico feliz. E na viu? lata, Nessa? Adoro ver as pessoas realizando seus sonhos, né? E traçando e conseguindo e conquistando e... Vocês têm todo o potencial para isso. A gente tá muito Amém. animados, por acaso. Nessa, na lata, a pergunta. Um tempo, não muito tempo atrás, parecendo história de infantil, né? As mulheres acreditavam que depois dos 40 a vida acabou. Acaba? Não, de jeito nenhum. Ela começa, né? Tem muita gente que fala, a vida começa aos 40. Por que as pessoas falam isso? A vida começa aos 40? Porque é um momento muito bom, né? A gente começa a ter esse aprendizado com a maturidade, a gente fica mais experiente, a gente se importa menos com algumas coisas que a gente se importava antes, a gente tem mais segurança, mais autonomia. A mulher, especialmente, ela fica melhor depois dos 40, eu acho. Se você falar um top 3 de coisas que você parou de se importar depois dos 40, o que seria? Eu parei de me importar bastante com a opinião dos outros. Essa é a primeira coisa, assim. Não me importa se o outro me acha feia, se não gosta de mim, se me acha antipática, se não... problema dele, se ele não gosta de mim do jeito que eu sou. Isso eu não me importo. Parei de me importar com algumas coisas em relação também... ao meu físico, ao meu corpo, sabe? Assim, aquela preocupação. Quando eu era jovem, por exemplo, tinha estria. Aí você fala, nossa, essa estria que eu tenho aqui era uma coisa assim, meu Deus, né? Nossa, eu tenho uma estria. Tem uma verruguinha aqui. Então, assim, me importava demais com esse tipo de coisa que hoje, para mim, eu aceito muito bem, por exemplo, as minhas rugas. Né? Eu lido bem com as minhas rugas, eu lido bem com o meu envelhecimento e tá tudo bem com isso. E uma terceira coisa que eu não me importo mais, deixa eu pensar. Não sei o que eu não me importo mais. Dois ficou legal. Mas eu acho que assim, não é uma viradinha de chave, assim, né? Pô, você passou dos 40, você de repente para de se importar com essas coisas. Como que foi o processo para você de... Pô, não faz mais sentido me preocupar com isso. Como é que foi? Acho que é uma construção, né? Para mim, especialmente, os 40 anos, eles foram muito bons, assim. Quando eu fiz 40 anos, fiz uma mega festa. Eu tinha acabado de me divorciar. Eu estava numa fase, assim, de mudança, de me redescobrir. Então, eu fiz uma festa de 40 anos. Apesar de eu ter passado por um momento difícil, dolorido, aquilo era um marco para mim, né? Sim. Olha, ainda existe vida daqui para frente. Eu ainda posso reconstruir. Eu posso ainda conhecer alguém e ser feliz, né? Como eu quero ser. Sabe, eu consigo. Então, assim, eu tinha um desafio, eu tive esse desafio aos 40 anos e foi uma aprovação para mim. Só que foi uma aprovação positiva, porque eu podia deitar numa cama, ficar depressiva, chorando, e eu falei, não, eu não quero isso, eu vou para frente. E muitas vezes, nesses momentos de dor que a gente tem, você entende aonde está a sua força. E foi no momento assim que eu descobri que eu tinha força, que eu tinha que me levantar, que eu tinha 2 filhas para criar, que eu precisava ir para frente, que eu precisava viver e que eu queria ser feliz. Sim. Porque tem horas que você
as pessoas podem optar. Eu quero viver essa mágoa pro resto da minha vida. Vou ser uma pessoa magoada porque eu tive uma decepção amorosa, porque aconteceu tal coisa na minha vida, porque meu pai, porque minha mãe. Tem gente que vive essa mágoa e leva até o fim da vida. Né? Então, assim, isso é muito ruim. Então, eu decidi que eu não queria ter isso. Eu tinha as minhas dores, mas eu aprendi a lidar com elas e revertir para uma coisa boa. Sim. Então, isso é uma coisa que eu aprendi, né, nos meus 40 anos, e foi justamente quando eu passei por um problema e eu falei, não, agora eu vou virar essa chave aqui e vou embora. Eu quero viver, eu quero ver minhas filhas crescerem, eu quero um novo amor, eu quero encontrar um novo parceiro. E assim, seguir minha vida desse jeito. Legal. Tem uma passagem que eu gosto muito, que transmite muito isso que você falou, é do livro da Brené Brown, e ela diz que a gente só conhece o poder da nossa luz quando a gente tem que enfrentar a escuridão, né? E você, no momento de dor, você descobriu o quão forte você é. Eu achei muito bonito você trazendo tudo isso, porque é só uma idade, né? Mas você passou por um momento difícil e naquele momento você ressignificou aquele momento de dor para um momento de oportunidade. Não, eu quero ser feliz, eu quero um novo parceiro, eu quero viver uma vida melhor. Então, se eu fosse resumir o processo, seria mais ou menos isso? Luz e trevas caminham juntas, né? A gente não tem uma vida linear que você está 100%, todos os meus dias são felizes, são maravilhosos. Não, tem dia que você está ótima, tem dia que acontece um problema, que você tem um filho doente, que você está com um pai que está com um problema, você tem um problema financeiro. A vida é assim, né? Até para as pessoas que têm dinheiro. Não é uma coisa assim, tá tudo bem comigo. Não, a vida acontece, ela é feita de altos e baixos, né? Por isso que eu te falei, luz e trevas caminham juntas. Porque a gente tem esses momentos de altos e baixos na vida da gente que a gente precisa aprender a lidar. Como? Da melhor forma possível. Você tem um problema lá, você olha para ele e fala, como é que eu vou lidar com isso daqui? O que eu vou fazer com isso daqui que aconteceu com a minha vida? Eu vou, me afundar de uma vez ou eu vou lutar para reverter isso daqui? Então, eu tenho esse pensamento de sempre querer reverter as coisas e falar, o que eu vou fazer com isso daqui? Como que eu vou lidar com isso? E outra coisa, o que é que eu estou aprendendo com isso? Porque na vida você precisa aprender com as coisas que acontecem. Enquanto você não aprende, aquilo se repete na sua vida, até você aprender. O dia que você aprende, não se repete mais. Não, às vezes eu juro, eu boto até em oração. Deus, me explica bem devagar, bem explicadinho. Eu quero só fazer isso uma vez. Sofrer de uma vez, mas uma sofrer vez só, entendeu? A gente vai pro próximo. Eu não quero, apanhar da mesma forma várias vezes, né? É muito isso. E a gente apanha da vida. As coisas acontecem, tem coisas que fogem ao nosso controle. A gente tem coisas que você não tem como controlar na vida da gente. Não tem. Por exemplo, meu irmão sofreu um acidente. Existia algum controle sobre aquilo? Alguém podia controlar? Não. E aí, quando aconteceu da gente ter que ir lá, resolver as coisas, né? Atender o meu irmão naquele momento, era o que eu tinha naquele momento. O que eu podia fazer? Eu falei, eu vou fazer o meu melhor aqui, onde eu estou. Diante de uma situação catastrófica, difícil, eu preciso fazer o meu melhor, eu vou dar o melhor que eu posso dar para ele, né? Com amor. Inês, eu não acho que você, não é na linha de pensamento de que você não sofra ou que você não sinta dor, mas, cara, tem algo em relação a você que eu acho muito raro. Você chega no ambiente e, juro, você às vezes sai lá do consultório, as estagiárias, todo mundo começa a falar, como ela é elegante. Você entra, você tem um solzinho só seu. E olha que eu choro, hein? Não, mas é verdade. Então, obrigada. Aí a minha pergunta é, essas coisas dos altos e baixos, as coisas difíceis, os obstáculos que vêm, né, pra ti, você sempre teve, pra você é natural ou você acha que você escolhe de forma consciente lidar dessa forma que você lida, sabe? Eu tenho os meus momentos, assim, eu não sou uma fortaleza como as pessoas acham, né? Eu tenho as minhas fraquezas, tem horas que eu choro, tem horas que eu me desespero, tem horas que eu fico indecisa, que eu não sei o que fazer, para onde ir. Mas eu sou essa pessoa que fico refletindo, sabe? A minha cabeça fica um turbilhão, faço isso, eu faço aquilo.
E assim, né, eu converso comigo mesma, às vezes meu marido está do lado e ele sabe que eu estou conversando comigo mesma. Ele já falou isso para mim, você está conversando comigo, eu estou aqui te ouvindo e falando, porque eu mesma vou chegando às conclusões do que eu tenho que fazer, mas para isso eu verbalizo. Muitas vezes eu fico assim, pensando, falando em voz alta, minha cabeça, faço isso, eu faço aquilo. Não, vou deixar para trás. Peraí, deixa eu ver se vale a pena eu ficar nervosa e perder uma noite de sono por causa disso. Já pensei várias vezes. Vale a pena eu, essa noite, ficar sem dormir, matutando o que aconteceu? Essa pessoa merece que eu fique sem dormir por causa dela? Né? Essa situação merece que eu fique sem dormir? Vai resolver? Então, assim, eu hoje tenho essa maturidade de pensar um pouco melhor no que está acontecendo, né? Como é que eu lido com aquela situação. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho essa positividade, eu tenho essa alegria, eu gosto também, que você falou, as meninas ficam felizes, porque eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de conhecer as histórias, eu gosto de, não só de contar as minhas histórias, mas também conhecer a história dos outros, né? É gostoso. Sim. Sobre o que você comentou, eu acho que às vezes a gente fica muito preso na nossa cabeça pensando sobre alguma situação, pensando, o que deveria ter feito, o que é certo, o que é errado, e tudo bem pensar assim, mas eu acho que tem que chegar um momento que você tem que pensar no resultado que aquilo vai te trazer, né? Em termos até de sentimentos e emocional. E aí é nesse momento que você fala, eu não vou perder minha noite de sono por causa dessa pessoa, por causa dessa situação. Então eu acho que caminha bem por aí. E voltando agora para a história dos 40, Nessa, que dica que você daria para uma pessoa que está entrando nessa fase agora? Viva a vida, sem se preocupar com número, com idade, com, o que vai acontecer? Ela, sabe, vai vivendo a sua vida, vai vivendo um dia de cada vez, né? Procurando ser feliz no seu dia, procurando fazer algo que você goste, porque a gente tem uma expectativa que a felicidade, ela tem que ser, estar presente na nossa vida todos os dias. Não, a felicidade não é isso. A felicidade, ela é feita de momentos felizes. Que é aquilo que eu falei, você tem um momento feliz no seu dia, no café da manhã, você está com seu marido, aí passou 10 minutos, aí você recebe uma notícia que você fica, aí você tem uma preocupação com o seu trabalho, aí, sabe, é a somatória de tudo aquilo. E você aprender um pouco a ser grata ao que te acontece, as coisas boas que acontecem na vida da gente. Porque muitas vezes a gente fica focado no problema, no que está acontecendo, e esquece de ver que você tem uma vida boa, confortável, que você tem uma casa legal, que você tem uma família boa, que você tem um casamento bacana, que você tem um emprego legal, né? Às vezes as pessoas focam muito nesse lado ruim, negativo, nefasto da vida. Então a gente tem que aprender a olhar um pouco para as coisas boas. Sim. Né? Olhar até para a natureza. Às vezes eu olho e falo, Sim. Nossa, que árvore bonita essa daqui. Sim. Pô, bonita mesmo. Né? Olha essa flor, que linda. Né? Tem horas que a gente tem que ter um pouco esse olhar do que é belo, do que é bonito, para sair dessa vibração, às vezes, que está um pouco negativa. Então, é isso que eu falo para uma pessoa de 40 anos. Não se importe com a idade. Viva o que você tem para viver, viva um dia de cada vez, faça aquilo que o seu coração manda você fazer. Né? Pense, quando você tem que tomar uma atitude, se aquilo é o correto para você, se está dentro dos seus princípios, dos seus valores, não tem como dar errado. Não tem como você tomar uma atitude errada quando você toma aquela atitude pensando no seu coração, né? Agindo com o seu coração. E Nessa, até o seu impacto, né, em relação às suas redes sociais, porque até mesmo no consultório e por ser nutricomportamental, eu recebo muitas, mas muitas mesmo, a maioria, das mulheres mais 40, mulheres invisíveis. Mulheres que não possuem autoestima, que não é que existe ou não existe vida, elas nem na verdade, são protagonistas da própria vida. Então, você, com tantas seguidoras que te seguem por conta do seu lugar de fala do Mais 40, teve alguma seguidora que você consegue lembrar, assim, que veio conversar com você e que estava nesse lugar de mulher invisível e que foi uma troca emocionante? E se me permite até colocar um ganchinho aí, como que começou essa questão das redes sociais
nesse viés, assim, nesse ângulo? Então, o Mulheres de 40, ele começou quando eu realmente estava vivendo um divórcio. Foi exatamente no momento que eu me divorciei, eu sentei na frente do computador num dia e criei as redes do Mulheres de 40, criei o meu blog e comecei a escrever as minhas histórias pessoais, né? E aí eu comecei a ter essa conexão com as minhas seguidoras nesse momento e começamos a trocar histórias, a trocar informações e tudo mais, e foi muito interessante. Eu recebo vários depoimentos, vários de mulheres e assim, que muitas vezes se identificam com a dor, né, dessa mulher de 40 anos. Então, qual é a dor da mulher de 40 anos? Tem mulheres que estão sozinhas, solteiras, que querem encontrar um parceiro, que se divorciaram também, que têm filhos pequenos, tem mulheres que estão desempregadas, que estão procurando emprego, tem mulheres que não aceitam o corpo, que estão insatisfeitas com o corpo, com a pele, com o cabelo, com rugas, com tudo mais. Então, assim, o que eu procuro passar para elas? Eu procuro passar como que eu me cuido, como que eu lido com o envelhecimento, né? Como é que eu lido com isso? Eu procuro mostrar para elas como eu faço. Ah, como que você faz? Olha, eu não vou ao cabeleireiro. Muitas vezes eu arrumo o meu cabelo, eu faço a minha maquiagem, eu faço as minhas unhas, eu vou para academia 4, 5 vezes por semana. Eu faço dieta, tô com uma nutricionista, ó, ótima. Depois eu indico para vocês. Mexenzinho. Então, assim, eu cuido do meu corpo. Então, eu gosto de mostrar. Ah, eu tenho vaidade. Né? E eu acho que isso ajuda muito. A mulher que está em casa, às vezes que está chateada consigo mesma, que está sem vontade de fazer nada, né? Então, você contar as suas experiências para elas, dividir isso com elas, muitas vezes ajuda. Fala, olha, você virou uma chave para mim. Hoje eu precisava ouvir isso que você falou, foi interessante para mim, foi bom, me fez bem. Então, eu gosto de fazer isso, né? Para mim é uma troca muito, muito gostosa. E faz com que elas não se sintam sozinhas, né? Eu acho legal como você traz num lugar de humor. Não de tipo, vamos chorar juntas. Nossa, que péssimo. Outro dia achei ótimo, assim, pensando que a Nessa estava brincando da memória versus menopausa também, falando assim, gente, a minha memória tá terrível, então eu decidi aqui falar feliz aniversário para todo mundo do ano inteiro, beleza? É isso. O risco de esquecer. Porque assim, agora eu não sou uma mulher de 40 a mais, eu sou uma mulher de 50 a mais. Então, existe uma diferença grande, né? Essa década dos 40 aos 50 foi mais uma mudança que eu vivi. E estou vivendo essa mudança com os sintomas do climatério e da pré-menopausa, né? O climatério é a pré-menopausa. Então, assim, realmente, a gente fica esquecida. Uma irritabilidade, assim, que vem do nada, você não sabe de onde veio. Que o diga meu marido, minhas filhas, minha família, coitados, né? Porque você fica irritada, do nada, assim, por uma coisa boba, por um pedaço de chocolate, entendeu? Quem pegou meu chocolate aqui? E eu vou brigar, e eu compro essa briga feia, entendeu? Depois, assim, o corpo sofre uma série de alterações, tem muitas mulheres que engordam, eu mesma engordei, senti, falei, poxa, eu não estou emagrecendo como eu emagrecia antes, eu estou mais ansiosa, eu estou comendo mais, você fica sem dormir, existe essa questão da insônia. Quem tem insônia come mais durante o dia, estou errada? Ah, com certeza. O dia que eu não durmo bem, eu quero comer mais no dia seguinte, porque a insônia, o corpo, ele entende como algo que ameaça a sua sobrevivência. Então, no dia seguinte, o comer mais é um jeito do seu corpo tentar garantir a sua sobrevivência também. Exato. Então, assim, a gente engorda, as mulheres engordam. Então, tem que lidar com todas essas questões, né? No climatério, na menopausa, é uma coisa complicada. Mas não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Se você fizer algumas coisas, você consegue sobreviver aos sintomas do climatério e da menopausa de uma forma boa. Né? Encarar isso não como, que sofrimento, não é o fim do mundo. Assim como não foi o fim do mundo a gente passar pela adolescência, por aquela alteração hormonal. A menopausa é a adolescência da mulher
madura. Sim. Entendeu? A gente volta a passar por algumas O coisas. corpo esquisito, o que tá A acontecendo? pele fica estranha. Eu, por exemplo, tô cheia de acne. Ai, hoje eu também. Quer dizer que a Cheia gente de é adolescente mesmo. Adolescente, aborrecente. Então, é interessante conversar com essas mulheres, ouvi-las também, né, nesse momento. Porque é tão bom quando você tem alguém para dividir, alguém que te escuta, alguém que está passando pelas mesmas coisas que você. Sim. Eu sinto muito mulheres de 40 nesse sentido, né? Eu vejo, essas mulheres estão comigo passando por isso. É diferente de falar com um adolescente. Ele não entende o que eu estou falando aqui, ele não vai saber. Mas eu conversar com uma mulher de 40, 50 a mais, ela sabe o que se passa na vida da gente, né? Você comentou que tem algumas coisas que dá para fazer para passar por essa fase de forma um pouco mais tranquila. O que você faz? Quais são essas coisas? Olha, graças ao meu marido, eu comecei a ir para academia. Tá. Então, isso para mim foi uma mudança radical, assim, na minha vida. A academia é fundamental. Ela me faz bem, faz com que eu tenha melhor performance, com que eu tenha mais disposição, com que eu lide melhor com o meu corpo, com que eu tenha mais força. E eu entendi que para eu envelhecer bem, eu preciso estar bem com o meu corpo, cuidar do meu corpo, da minha saúde e ter um corpo funcional, ter mobilidade. Eu quero subir, descer a escada, pegar coisa em cima do armário, né, ir ao banheiro sozinha. Não quero ter uma pessoa que precise me ajudar para isso. Não quero dar esse trabalho, assim, por exemplo, para as minhas filhas, para o meu marido. Então, é importantíssimo cuidar do nosso físico. Outra coisa que eu comecei a fazer foi dieta com a Evelyn. Graças a Deus, ela me ajudou. Já tá para E levar foi alta. uma virada de chave, né? Porque a gente, ao longo da vida, desaprende a comer. É incrível. Você desaprende. Tudo que você aprendeu lá, você desaprende. Mas para a mulher, meio que tem que reaprender algumas vezes, né? Para os meninos é um pouquinho mais simples. Então, a menina, quando ela menstrua, ela tem que aprender a comer de um jeito. Na hora dela engravidar, ela tem que comer de outro jeito. Depois da gravidez, ela tem que comer de outro jeito. Na menopausa, outro jeito. E depois, na terceira idade, outro jeito. Porque até mesmo o kitzinho hormonal, ele vai mudando. Então, pra gente, a gente tem que ficar aprendendo a comer mesmo toda hora. Então, eu acho que a mudança é muito boa de dentro para fora. Mas eu também gosto da mudança de fora para dentro. Mas com parcimônia. Eu não sou aquela pessoa que sai colocando um monte de coisa no meu rosto. Tal. Eu faço alguns procedimentos, gosto de fazer alguns procedimentos sutis, porque eu não quero mudar meu rosto. Como eu te falei, eu encaro, lido bem com as minhas ruguinhas, está tudo ok, com o envelhecimento da pele, né? A gente realmente tem uma perda grande de colágeno. Respira, vai. Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Que doideira. É uma perda de colágeno. Mas está tudo bem, né? Assim, estamos vivendo, não morremos, né? Existe vida após os 40, 50. Existe. E eu quero viver até os 100. Pode estar todo enrugadinho, tá tudo bem. Eu quero viver. É isso. Não, mas é muito doido, porque a grande maioria das mulheres sofre muito, né? Quando começa a chegar as ruguinhas, homens também. E você leva com tanta tranquilidade. Qual que é seu segredo, Vanessa? Tem mulher que não fala idade, viu? Eu sei. Já aconteceu. Quantos anos você tem? A pessoa... Muda de assunto, fez de conta que não ouviu. Minha avó faleceu, eu não sei a idade dela até hoje. Eu dei um fora. Eu faço assim, eu dei um fora que eu perguntei a idade, não pode, né? Eu sou não é legal perguntar a idade. Mas aí eu falo, como eu acho que como eu não tenho problema nenhum, eu já sou a primeira, hoje a gente tem 53 anos, falo pra todo mundo, toda feliz. Sem idadefobia. Eu acho que as pessoas vão ser como eu, assim, que não tem problema em falar a idade, mas tem gente que que esconde a idade, que mente. Sei lá. Qual que é a pergunta mesmo que você me fez? Qual que é o seu segredo? Pausa, esqueci. Não, esse negócio da idade, minha avó veio e foi, eu não sei a idade dela até hoje. O segredo é esse, eu me aceito. Eu me olho no espelho e eu me acho bonita. Esse que é o segredo. Eu me acho linda. Eu tenho um aceitar. marido também que me acha linda. Todo dia ele fala que eu tô bonita. Ele me fala nas suas costas também. Até uns dias que eu tô feia, ele fala pra mim que eu tô bonita. Eu falo, nossa, será que ele achou? Tem certeza? Acabei de acordar. Eu falo, você é linda. Ele me elogia. E eu me acho bonita também.
Eu gosto. Mas Mas isso... assim, não é que eu me acho bonita, eu sou perfeita, tá, eu sei, eu tenho um nariz grande, mas tá tudo bem, eu gosto do meu nariz, entendeu? Eu aprendi a gostar de algumas coisas, que é aquela coisa que a gente tava falando, quando eu era jovem, eu tinha, meu nariz, as olheiras, eu tacava corretiva aqui por causa das olheiras. Gente, eu não tenho mais isso. Mas aí eu tenho Entendeu? uma pergunta. Fala. Vou descer muito para depois a gente voltar para cima, ok? Você chegou a assistir aquele filme A Substância? Não, porque quando eu coloquei pra assistir, a minha filha falou, mãe, é muito forte. Não É assiste. muito Mas é mesmo. Aí eu falei assim, forte. não quero assistir coisa assim que me deixa meio... Eu gosto de assistir coisa que me leve. Eu vou puxar a reflexão, então, Tá. para você me responder a pergunta, porque essa pergunta é muito boa. O que acontece, na verdade, no filme é a questão da mulher, ela chegar aos 40 e sentir que a vida venceu, assim. Porque ela trabalha com a mídia e tudo mais, televisão. E aí fala, chegou, já era. O seu corpo, você Começou já não a perder serve mais. contratos. Começar a literalmente perder esse lugar, né? Nisso, eu acho, tipo, você se abraça, você tá confortável na sua própria pele, maravilhosa e tudo. Mas teve algum momento no envelhecimento que alguém fez você se sentir menos ou que falou que você valia menos porque você estava envelhecendo? Não. Comigo, não. Na internet tem... O etarismo, ele existe. Né? É um fato. A gente não pode negar que existe. O etarismo que, principalmente... mulheres que estão ficando mais velhas, vão perdendo vaga de emprego. Hoje mesmo, uma amiga falou, olha, Vanessa, minha irmã é publicitária, mas ela já tem 50 anos, ela está pequena. Não é que ela ganha muito, não é nada disso, ela ganha um salário normal, só que os jovens estão nessa área, estão ocupando o lugar dela, estão descartando as pessoas mais velhas. E fazem muito isso, né? Tanto que você vê... É muito comum você ir ao mercado e você ver um caixa de mercado, um senhorzinho velho embalando saquinho, né? Embalando compra, porque é o que sobrou para eles no mercado de trabalho. Né? Isso é lamentável, é triste, mas acontece. Sim, infelizmente acontece. Não só em relação ao corpo, não estou falando de corpo, de beleza, eu estou falando da vida profissional. Parece que vai minguando, né? As pessoas não querem contratar uma pessoa mais velha. Não querem, sabe? Tem 50 anos. Não, é velha. Vamos pegar um menininho que sai mais barato pra gente. Então, isso do mais barato, né? Então, assim, é uma realidade triste. Eu acho que a pessoa acaba até minguando mesmo por conta disso. Eu não sou mais útil, eu não pertenço mais, né? Eu acho que isso é uma coisa que pode trazer muita depressão também. Mas a gente tem que se programar também, né? Eu acho que existe um jeito de você estar envelhecendo e fazer uma programação. Como é que eu quero envelhecer, né? O que eu posso fazer? Hoje eu estou empregado, e se amanhã eu não estiver? Como é que eu vou fazer isso? Que eu vou ter uma reserva financeira? Eu vou fazer um planejamento? O que eu quero fazer depois que eu me aposentar? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou viver com o salário que eu vou ter da aposentadoria? Né? Será que eu posso planejar alguma coisa para o meu futuro? Para eu ter uma renda? Então, assim, eu acho que aos 40 anos é bem esse momento de você pensar isso na sua vida. Sabe? Vocês são jovens, 20, 30, vocês estão construindo. E aí, quando chegar aos 40, a gente vai continuar isso até o resto da vida? Vamos continuar? Isso vai dar certo pra gente, né? Nós temos um emprego, nós temos um trabalho autônomo, vai funcionar? Então é isso. Eu acho que as pessoas têm que pensar como é que elas vão envelhecer e fazer um planejamento, inclusive financeiro, importantíssimo. E qual você acha que é o maior presente que a mulher ela recebe da vida, a natureza, a biologia, enfim, quando ela chega nos 40? O maior presente? O presente é a vida da gente, né? Não A tem- vida é um presente. Ou parar de sangrar todo mês, né? Não, mas ainda não, porque demora. Eu, por exemplo, não estou na menopausa ainda. Não Então, estou. então você não ainda ganhou esse presente. Não. O presente é você aprender. Eu acho que é bem essa questão da maturidade. Né? Então, o presente é a maturidade. Você ganhar você se dar conta que você tem uma bagagem
né? E o que você faz com isso? Com tudo que você carregou ao longo desses anos, com tudo que você aprendeu? Você coloca em prática para você ter uma vida boa, para você poder lidar melhor com as situações, com as coisas? Ou você vai desaprender tudo e vai continuar tendo uma vida maluca? Não, acho que é o momento de você parar e pensar. O que eu faço daqui para frente? Né? Como é que eu lido com uma situação? E você consegue ter esse discernimento, né? Sim. Quando eu tinha 40, eu agia de uma forma. Quando eu tinha 20, eu agiria de outra. Né? Então, aos 40 eu vou agir diferente. Por quê? Porque eu já tenho maturidade, eu já tenho mais equilíbrio emocional. Eu já aprendi com algumas coisas que aconteceram na minha vida. E é isso, a bagagem é o grande presente dos 40 anos. A bagagem que você carregou nos 40 anos. Sim. Mas o mais importante é o que você faz com ela. Sim. Senão não adiantou nada. Não adiantou nada você passar as coisas, você sofrer, as coisas que aconteceram todas na vida, que acontecem na vida da gente, você não ter um aprendizado com isso tudo. E não aplicar para ter um futuro melhor, uma vida melhor, né? Não aplicar. Eu sempre falo uma coisa, ó, lição não aprendida é lição repetida. Enquanto você não aprendeu aquilo, a vida te traz uma outra situação igual ou parecida com aquela que você já viveu. Né? Para você saber como é que eu vou lidar aqui. Vou fazer diferente ou vou fazer igual? Sim. Vou fazer a mesma porcaria que eu fiz lá atrás? Não, vou fazer diferente. Existem alguns arrependimentos. Eu tenho. Eu já me arrependi de algumas coisas que eu fiz no passado. Mas também, se não tivesse acontecido, se não tivesse feito, você não seria quem você é agora, né? Mas hoje eu penso, né? Como é que eu faria aqui? Teria feito diferente algumas coisas. É sinal de que você aprendeu, né? De que você tá usando algumas essa coisas eu bagagem teria feito de uma outra forma, teria feito diferente. Sim. Teria evitado falar algumas coisas, teria tido umas ações diferentes, né? Reações diferentes a essas coisas. Então, hoje eu penso um pouco mais. E a gente precisa aprender a pensar antes de falar. Senão sai muita bobagem. Sim. Na hora do nervoso, a gente fala as coisas que não deve, que não quer falar. E palavras ditas, poder, elas né? Não voltam mais. Não voltam mais. É. E até pensando nisso, né? Bateu uma gratidão muito grande, na verdade, porque eu acho que antes desse boom das redes sociais, as pessoas, elas não trocavam. Então, cada um ficava ali na sua dor, no seu entendimento do que era mais 40, na própria casa e sozinha, né? Você vê uma diferença do que é ter 40 anos para mais hoje, para de antes das redes sociais? Nossa, muita diferença. Acho que essa nossa geração, ela está fazendo toda a diferença, porque eu lembro da minha mãe aos 40 anos, lembro da minha avó aos 40, 50 anos. Minha avó mais, minha avó aos 50. Então, assim, a minha avó aos 50, que é a minha idade, eu jamais usaria essa roupa que eu estou usando hoje. Minha avó era uma senhorinha, com vestidinho estampadinho, de gesso, cabelinho branco, curtinho, não podia ter cabelo comprido. A minha mãe, aos 40, eu me lembro de uma vez ela ter ido ao cabeleireiro e cortou o cabelo curto. Não, porque eu já tenho 40 anos, não posso ter cabelo comprido. Olha eu como é que eu estou aqui. Cabelão, né? Toda errada. Outra coisa, imagina, minha mãe, na época dela não existia nem celular, não tinha celular, né? Não existia celular. Então, nós somos uma geração que está fazendo toda a diferença. Porque nós entramos nas redes sociais, a gente aprendeu a mexer nas redes sociais. Hoje tem mulheres de 40, 50 anos que estão se reinventando através das redes sociais. E isso se tornou, inclusive, uma profissão, um ofício para elas. E é um caminho bacana. Eu tenho várias amigas que transitaram também de carreira e foram para a rede social. Então, a gente está fazendo toda a diferença nesse sentido. E quebrando pensamentos limitantes, né? Sim. Acho que foi esse fim de semana que você tava com os shortinhos jeans, um cinto, toda borro, maravilhosa. E eu lembro de criança, a galera falando assim, não, porque depois de tal idade, shorts curtos, imagina, saia, proibido. Então, eu acho que é essa quebra e mostrar para outra mulher, que agora não está mais sozinha como antigamente, que tá tudo bem. Lógico.
Eu não tenho preconceito em relação a nada, assim. Eu acho que as pessoas, elas podem ser o que elas quiserem ser, podem usar aquilo que elas quiserem usar, desde que elas se sintam bem com aquilo. Eu, por exemplo, tem coisa que eu não me sinto bem. Tem coisa que eu falo, isso aqui eu não uso, não acho que fica legal para mim, não acho adequado. E tudo também tem um lugar para você usar. Sim. Né? Então, assim, eu não vou ao clube com a roupa que eu vou trabalhar, e eu não vou trabalhar com a roupa que eu vou ao clube. É simples, né? Eu não vou trabalhar de chinelo e nem vou ao clube de salto alto, bota, né? Então, assim, existe um bom senso. Acho que as pessoas têm que ter esse bom senso em relação a elas, em relação à própria imagem, que eu acho muito importante. Qual é a imagem que eu quero passar para as pessoas, né? Então, é isso. Eu acho que as redes sociais também trouxeram muito um lugar em que a gente se acolhe, né? As comunidades se acolhem. Vira rede de apoio. Vira uma rede de apoio. Eu acho que isso é muito legal também, né? Como você comentou, alguns casos das seguidoras se apoiando em você. Eu acho que é bem legal esse... É boa essa troca. Eu fico muito feliz, assim, de escutar o que... Eu tenho poucos haters, assim. Pouca gente que vai lá, que me ataca, fala uma besteira e tal. Problema dela, né? Mas, no geral, o feedback é muito bom. As pessoas me trazem, assim, mensagens muito positivas, falam que gostam, né? Existe uma conversa lá nos bastidores do Mulheres de 40. Eu converso com elas, eu troco informações com elas, né? E é muito bom você conversar com alguém que está passando pelas mesmas coisas que você. Sim. Existe essa identidade, é muito legal. Eu sou nas redes sociais aquilo que eu quero ver as pessoas fazerem, sabia? Eu sou exatamente isso. Por que eu sou assim? Porque eu gostaria de ver uma Vanessa falando o que eu falo. É verdade. Sim. Porque eu sou natural. Eu não tenho... até para falar isso eu tenho naturalidade de falar isso para vocês. Sim. As pessoas não querem ver gente que não é de verdade. Sim. As pessoas não querem ver uma pessoa que ela sabe que está mentindo, ou que está fazendo uma foto fake, ou que... Sabe? Eu sou aquilo que eu sou. Mas eu acho muito bonito isso, né? Você é a mudança que você quer ver no mundo, né? Você tenta ser a mudança que você quer ver no mundo, né? Eu quero ver mais Vanessas, assim como eu, falando na exemplo. internet, mostrando a vida real, mostrando a cara lavada e fazendo uma maquiagem, né? E sendo natural, e sendo ela mesma. Eu acho isso interessante. Eu acho saudável também. Acho que é por isso que eu tenho essa compatibilidade com as minhas seguidoras. Elas gostam de ver isso. E eu acho que é também colocar os valores nos potinhos certos, né? Porque eu acho que você tá com todos os potinhos nos lugares certos. Que as mulheres que botaram todo o valor delas no colágeno, na juventude, realmente, quando você perdeu o colágeno, acabou o seu valor, porque é onde você botou o seu potinho, sabe? Teve em 2009 um bafafá muito legal. O Gilberto, marido, que esteja ouvindo sobre isso. Mas... foi de um jornal da China que aconteceu, que uma mulher, ela catou e escreveu para ser postado no jornal o seguinte: eu estou aqui para falar porque eu estou chocada que uma amiga minha, ela é extremamente feia e ela está casada com um cara extremamente rico. Eu, que sou linda e jovem... Eu não entendo por que eu não tenho um marido bilionário. Ela colocou no jornal. Nossa! Isso viralizou o mundo, assim. E aí, o que aconteceu em seguida? Um empresário bilionário respondeu ao jornal, que eu achei incrível. Ele falou assim, olha, eu quis responder. É o seguinte, como empresário, eu acho você um péssimo investimento. Porque o que você tem? Beleza e juventude. Vai acabar. E se eu achar uma esposa que ela é engraçada, companheira, inteligente,
Na verdade, isso só vai ter juros compostos até o último dia da minha vida. Então, é por isso que você não vai ter um marido bilionário. São valores, né? Valores que as pessoas têm. Isso é inegociável, né? Princípios e valores. Os meus são inegociáveis. Sim. Eu não negocio os meus princípios e os meus valores. Aquilo que eu penso é aquilo que eu penso. Aquilo que eu gosto de fazer, eu faço a coisa certa. Aquilo que a minha consciência manda eu fazer, eu faço. E tem pessoas que, infelizmente vivem esse mundo irreal. Né? Outro dia uma amiga falou assim para mim, Vanessa, você foi viajar, você não postou nenhuma foto. Eu falei, não posto. Não? Falei, não posto. Por quê? Mas você é influenciadora, você foi viajar para um lugar legal. Eu falo, não posto. É o meu momento. Sim. É o meu momento com o meu marido, com as minhas filhas, eu não posto. É meu, aquilo é meu. Não preciso mostrar para os outros que eu viajei, que eu comprei uma bolsinha. Não comprei, mas eu não preciso mostrar, entendeu? Não, ter um limite ali, né? Senão tudo... Não quero. Eu quero ter a minha privacidade, a minha vida particular. Eu acho que eu divido bastante coisa da minha vida, mas tem momentos que são meus. Sim. Sabe? Não quero ficar postando, que eu comi, que eu não sei o quê. Não, que eu fui visitar o país. Cara, é meu. Eu Aquilo quis vai ficar espiar guardado para mim. e eu olha, pedi pro Gilberto eu de mandar viagem eu tiro 3.000 fotos. A gente tem lá 3.000 fotos. Eu não postei nada. Nada. Não, mas o Gilberto me mandou umas fotos. Ele mandou. Que eu queria ver. Ele mandou. Não, mas acho que você que trabalha, né, com o celular, assim, também, e com o Instagram, tem que ficar postando, você já associa tanto a trabalho, né, quando você tá viajando também, deve dar eu dou uma vontade de dar desligada. distância, Eu dou uma desligada porque, assim, é importante você fazer isso. Você dá um tempo das redes sociais, porque é viciante. É um vício. Celular é um vício, não é só para o jovem, para nós adultos também. A gente não vai dormir sem olhar o celular e a primeira coisa que a gente faz quando acorda é olhar o celular. E aí tem horas que você perdeu um tempo da tua vida que você podia, assim, estar na academia. Não tenho tempo de ir na academia. Quanto tempo você passou no celular? Horas. Né? Não tenho tempo de cozinhar. Quanto tempo você ficou no celular, vendo rede social, um monte de bobagem, um monte de receita, inclusive, que eu salvo todas. Eu tenho um negócio só de salvar receita, sabia? O mais legal é que eu salvo tudo. Mas a Nessa, ela salva, ela faz. Hoje eu fiz um bolo de banana, Evelyn. Hoje eu inventei para fazer um pão. Eu faço. Ela faz tudo. Eu faço. Mas é importante você viver o real, sair um pouco desse mundo virtual, porque muitas vezes você se envolve naquilo lá e você começa a achar a sua vida chata. Sim. Você fala, nossa, sou tão infeliz, olha, a outra está viajando, a outra está comendo no restaurante o melhor prato que tem, a outra fez não sei quantos procedimentos na pele, ela está linda, está cheia de filtro. Né? Agora acabaram, graças a Deus, né? Eu achei a gente vê ótimo. umas pessoas mais reais. Eu detesto o filtro, nunca gostei. Então, assim, você fica passando o dedo e você vê só coisa boa. Você não vê desgraça, quase. Você só vê coisa boa. Você fala, minha vida tá horrível. Uma pergunta, você comentou um pouquinho atrás aí que você tem alguns arrependimentos, acho que é normal, né? A gente tem na vida. Mas tem algum erro comum que você vê a mulherada quando está entrando nessa fase que elas cometem? Um erro que você vê com bastante frequência? Tem. Qual que é esse erro? Vou falar do meu caso especificamente, mas que eu vejo muitas mulheres cometendo o mesmo erro que eu cometi. Lidar com o divórcio e com a separação. Da forma que eu lidei, foi horrível. Eu gostaria de ter lidado com o meu divórcio, com a minha separação de uma forma diferente. E eu vejo muitas mulheres fazendo isso. As mulheres viram inimigas dos seus ex-maridos, que são pais dos filhos. E isso é muito triste, porque as crianças sofrem, todo mundo sofre, todo mundo chora, todo mundo fica triste. Então, eu gostaria de ter lidado com o meu divórcio, com a minha separação, de uma forma diferente. Infelizmente, não deu. Né? Não deu. Mas se eu pudesse dar um conselho para as pessoas que estão passando nessa fase, é que elas procurem uma ajuda, um profissional, para que elas possam lidar de uma forma que seja um pouco mais positiva, principalmente para as crianças. É muito sofrido, é um sofrimento, né? Mas eu vejo casais, por exemplo, que se separaram. Meu irmão é um caso, né,
desses que tem amizade. A ex-mulher dele é a melhor amiga dele. Então, assim, acho bonito isso. Gostaria de ter feito diferente, mas não deu. Não deu. Então, é um erro comum que acontece com as pessoas, porque muitas mulheres nessa fase dos 40, entre 40 e 50 anos, estão se divorciando. A pandemia, inclusive, fez com que muitos casais se divorciassem. Teve muito divórcio, né? Porque todo mundo precisou conviver 24 horas por dia. E teve gente que não aguentou. Então. Teve gente que ficou... Eu te tolerava 2 horas. Imagina, 2 horas, que horrível. Então, né? É complicado. Eu e o Felipe, a gente teve sorte, porque assim, a gente casou e depois teve a pandemia, né? Foi tipo assim, tudo prova de fogo, assim. A gente casou, alguns meses depois caiu a pandemia. É mesmo? Foi. 6 meses depois, Mas não teve problema, né, amor? Não. Ai, que bom. Companheirismo. Isso é importante. Mas isso que é uma prova bacana para o relacionamento, se você pensar, né? Eu consigo ficar 24 horas com meu companheiro, minha parceira por dia? Sim. Eu gosto de estar com meu marido. Eu, na verdade, tudo que eu vou fazer, eu falo com ele, a gente se fala o dia inteiro, a gente conversa, a gente troca informação, a gente faz as coisas juntos. Isso é bom para os relacionamentos, né? Porque se você não consegue conviver, se ficar fugindo do seu marido, da sua mulher... Alguma coisa de errado tem aí no relacionamento, né? Só que é tão comum, né? Se você for ver, a gente vai ouvindo os casais falando assim. Aí as mulheres vão atrás de outras mulheres para poder desabafar. E não, é assim mesmo. Eu, às vezes, fico 2 meses sem ver meu marido e tá tudo bem. Então, existe uma normalidade do anormal, né? Tem isso. O relacionamento você tem que cultivar. E esse cultivar é diário. Sim. Todos os dias você tem que cultivar o seu amor. Né? Aquela história da plantinha, rega todo dia. Né? A gente rega todo dia a nossa plantinha. A gente se abraça, a gente se beija. O dia inteiro eu vou atrás do meu marido, ele vem atrás de mim, a gente fica brincando. De vez em quando briga, não sei o quê. Depois de 5 minutos está tudo bem. É importante você aprender a fazer as pazes também, ficar de bem da pessoa. Sim, não dá para você viver com uma pessoa e ficar nessa guerra. Você precisa ter as discussões, você pode ter as discussões que você tem com o seu parceiro, com a sua companheira, mas aprender depois a resolver. Porque não tem como virar a cara para sempre, né? Sim. Por isso que as pessoas têm que estar alinhadas com o mesmo propósito no relacionamento, senão não dá certo. Né? Se as pessoas estão, eu gosto disso, ela gosta daquilo. Tá bom, você pode até gostar de coisas diferentes, mas respeitar o gosto do outro. O Gilberto gosta de jogar tênis. Eu não gosto, não sei nem pegar na raquete. Né? Ele já tentou me ensinar. Eu respeito, ele vai, ele joga, ele gosta. Eu gosto de uma mulher de 40, eu gosto de fazer meus vídeos. Ele respeita né, o que eu faço. Ele vai comigo, ele me acompanha, ele torce, ele assiste os vídeos, ele opina. Então, lugar isso é legal. Que você é uma pessoa e ele é uma pessoa, e vocês compartilham a vida, né? Sim. A gente se admira. E dedica, né, um ao outro. Eu acho que isso que é legal, Sim. né? Porque muita gente entende relacionamento, pelo menos na parte da dedicação, na fase da conquista, né? E aí, depois que já tá num relacionamento mais estável, casado, acha que não tem que se dedicar mais. Mas é o que você falou, né? Tem que dedicar, tem que cultivar, tem que... Todos os dias, todos os dias. Tem mulheres que não beijam o marido na boca. Não tô falando de selinho, não. Tô falando de beijo na boca mesmo. Sim. Tem mulher que não beija o marido na boca, que evita o beijo, que evita o abraço. E isso é uma coisa gostosa do relacionamento, que isso faz a coisa ficar viva. Você abraçar o seu parceiro, a sua parceira, você beijar, você ter a sua intimidade, você fazer um programa seu com seu marido que você gosta. Estou falando grandes coisas, né? Sabe, vamos fazer uma coisa nova. Vamos assistir um cinema juntos. Vamos ao cinema, vamos andar de bicicleta juntos, sabe? Uma coisa legal. Vamos andar no parque. Criar boas memórias, boas lembranças. Isso é importante. Mas para a mulher até evitar beijar o marido é que tem um espaço de cura ali no relacionamento, né? Tem alguma questão ali que precisa ser curado. Porque quando a gente tá ali apaixonado e o relacionamento tá bom, a gente até vai atrás, né?
Inês, outra coisa, assim, que me veio de pergunta também. Carinha dela. Depois dos 40, a gente é permitido ter sonhos? Você tem sonhos? Um monte. Não são poucos, são vários. Eu sonho todo dia com o que eu quero fazer. O que você Eu quer planejo. Eu adoro viajar, né? Eu gosto de viajar. fazer? Aonde mais você quer ir? Para todos os lugares. Eu adoro conhecer lugares, viajar, me divertir, passear, andar, comer bem, comer coisas diferentes, conhecer lugares diferentes. É o que eu mais gosto de fazer. E tenho sonhos de realizar muita coisa ainda profissionalmente, sabe? Eu não vejo um fim do túnel, eu vejo uma luz no fim do túnel, né? Que eu ainda posso continuar fazendo muitas coisas. Enquanto eu estiver viva, eu quero fazer um monte de coisas, planejar minha vida, sabe? Ver minhas filhas crescerem, ver minhas filhas se casarem, ter netos. Eu estou sempre pensando como vai ser o meu futuro. Eu penso para frente. Sim. Né? Eu só peço a Deus, me deixa viver mais, quero viver bastante para poder ver tudo isso, curtir essa vida que é maravilhosa, que eu adoro. Sim. É bom viver, Sim. né? Uma curiosidade que me veio aqui dessa pergunta da Evelyn, né, do seu sonho, você comentou que você gosta muito de viajar, né? É um sonho seu. Você sente que hoje você curte até um pouco mais viagens em relação a antes? Ou curte igual? Mudou alguma coisa nesse sentido, assim, de curtir viagem? Porque eu, por exemplo, eu sinto que eu curto mais quando eu viajo hoje do que 10 anos atrás, sabe? Até por conta de bagagem, de forma de ver as coisas. Eu curto hoje porque eu viajo com meu marido, Gilbertão. Aí sim. É ótimo. Ele faz tudo, eu não preciso pensar em nada. Ele faz o roteiro, ele fala o horário, fala que horas você tem que acordar, que horas você vai dormir. Eu sou onde igual que o Gilberto, vai. então. Aí, como que vai fazer com a mala, onde que é para pôr as coisas. Eu já sei. Então, assim, eu tenho o meu guia turístico particular, que é o Gilberto. Você só vai, você só vai. Eu só vou. Agora eu entendi mesmo por que o Felipe falou que gosta mais hoje. Porque eu planejo tudo, assim. Até a hora de fazer o xixi tá ali no planejamento. Ele é assim. Ele nem ele sabe o que vai planeja. acontecer na viagem, assim, cada hora, qual restaurante. Eu já deixei bonitinho. Ele faz É isso. ou não é? É ótimo. Sim. Então, De assim, nada. eu curto ter essa tranquilidade, porque talvez sozinha não seria legal viajar, assim, sem ele. A gente já tem um roteirinho, um esquema de viajar, assim, que é legal. A gente dá certo viajando, a gente acorda cedo, a gente tem o mesmo horário de café da manhã. Legal. Aí, sabe? Essa Dá dinâmica muito maravilhosa. certo. É difícil, por exemplo. Eu tenho amigas que... viajei com a minha amiga, foi horrível, acabou a amizade. Acaba. Acaba. Você viajar com uma pessoa que você não conhece muito bem, ou que é tua amiga há anos, mas você vai conhecer na viagem, pelo amor de Deus, é horrível. Porque você está viajando, você está gastando em dólar, em euro, aí a tua amiga é uma chata de galocha que não quer fazer nada, né? Ou que você quer começar às 8, ela quer começar às 3. A tua amiga Da precisa tarde, parar para almoçar, ela Ah. tem que fazer uma sonequinha depois do almoço. Não, aí, gente, não dá para viajar com gente chata. Não, não dá. Né? Não dá para conviver com gente chata, essa que é a verdade. Não. Cancelem as pessoas chatas. Não dá. Mas, assim, viajar com uma pessoa que não tem o mesmo ritmo que o seu é muito difícil. E realmente acaba a amizade. Eu tenho amigas que acabaram a amizade. depois A gente de viajar. acha que só intensifica, né? Mas não, eu acho pelo amor de Deus, eu nem me arrisco. Eu nem me arrisco a viajar. Minhas amigas, eu adoro vocês, mas viajar junto não vai dar, tá Não. bom? Vai só com o Desculpa aí. maridão e tá tudo certo. Não, eu vou com meu marido. A E gente já pronto. tem, Eu já viajei uma vez. 10 mulheres foram para Buenos Aires, eu estava no meio dessas 10. Gente, foi a coisa mais chata. Bem. Você imagina 10 mulheres pensando, cada uma querendo fazer uma coisa. Você E eu ainda- falando, meu você Deus, eu ainda só amiga queria ver delas? os monumentos, eu queria tirar foto, eu queria ir não sei onde, eu queria ir na Recoleta, eu queria ver. Não, elas queriam ficar numa ruazinha de compra que parecia uma rua popular. Ela falou, meu Deus, eu não quero comprar nada aqui, eu quero conhecer, eu quero comer coisa gostosa. Entendeu? Quero viajar, quero ver, quero tirar foto, quero fazer pose no monumento. Entendeu? Não. Foi uma coisa desagradável a viagem. Sério. E eu tinha 30 e poucos anos. Não gostei. Sim. Então, não foi uma experiência muito legal. Não, o Felipe também não gosta, não. Ele fica agoniado quando as pessoas falam, vamos pra rua de compras. Ele, Meu marido adora. quero conhecer as coisas. Não, a gente com viagens em galera, as experiências que a gente teve também não foi muito legal. Às vezes não dá. Porque Eu acho tem que assim. bater a dinâmica. Se eu bate a dinâmica, eu até vou que vai. passar um final de semana na casa de uns amigos. É uma coisa.
Agora, você viajar para um outro lugar, fora... Que às vezes uma você não sede de conhece. De conhecer. Eu tenho isso. também. Às vezes eu ando com ele 17 quilômetros num dia. E ele também tem, né? Porque a Sim, dinâmica ele batendo gosta. é legal. A gente gosta de andar, de conhecer. Porque se você não andar, você não conhece. Porque às vezes você está andando, você vê uma portinha, você olha assim... Nossa, que lugar que é esse? Que maravilhoso, vamos tirar foto. Né? Então, é legal. E não é todo mundo que tem o mesmo pique que você. Sim. Não é. Tem gente que tem outro ritmo de viagem, né? Aí você fica assim, ai, que saco. Acorda tarde, que é a sonequinha. Aí você tem que ser educada, né? Para não brigar na viagem. Mas Exato. você gastou, pois o coração separou tempo pra tá lá, né? Pra curtir. Sim, é isso. Nessa, agora sim a gente tá chegando no finalzinho. E aí tem uma pergunta que a gente faz para todas as nossas convidadas, assim, no final. E a pergunta é, se você tivesse uma mensagem que fosse chegar no ouvido de todas as mulheres, qual mensagem seria essa? Sejam vocês mesmas, vivam intensamente cada dia da vida de vocês, se cuidem para que vocês possam ter saúde, mobilidade, para que vocês possam envelhecer com qualidade de vida, façam uma reserva financeira, façam uma poupança importante para que vocês possam ter uma garantia de um dinheirinho quando vocês envelhecerem, né? Não gastem muito, não precisa gastar muito aí, não se importem muito com as coisas materiais que a vida proporciona, né? Outro dia eu vi um vídeo de um médico falando que a última coisa que as pessoas querem quando elas estão no leito de morte, elas não estão preocupadas com as medalhas e com os troféus que elas ganharam, mas sim elas querem ver o filho, elas querem ver a família, elas querem ver os entes queridos. E outra coisa, tenham fé em alguma coisa, pratiquem a espiritualidade, a religião de vocês e acreditem em Deus. Porque Deus é maravilhoso, Ele faz coisas lindas na vida da gente, tem feito coisas maravilhosas na minha. Amém. Na Inês. nossa também, graças a Deus. Ai, com certeza. Inês, as pessoas que quiserem te acompanhar para sempre, onde elas te sempre. encontram? Outro dia as pessoas perguntaram, mas mulher de 40, você já é uma mulher de 50, a gente não vai mudar o nome, eu sei que eu já sou é uma 40 mulher de mais. 40, @mulheresde40 no Instagram, tem que escrever por extenso. Eu estou no Instagram, estou no TikTok, agora a Evelyn tá me dando um chance lá no TikTok, Mulheres de 40 também, tem no Facebook, para quem gosta do Facebook também compartilho minhas coisas lá, e tem o site do Mulheres de 40, www.mulheresde40.com.br. Fabulosa. E você, Morzão, onde a turma te encontra? @NutriEvelynLil. E você, Momo? Felipe Pássaro _. Gente, que episódio maravilhoso. Foi muito legal. Foi legal mesmo. Acabou! Ai, gente. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do episódio e eu vejo vocês no próximo episódio.